Sabe aquele pessoal da PEC da blindagem, aqueles deputados que queriam uma lei para impedir a polícia de investigar os crimes deles? Aquela gente que tem medo da justiça porque sabe que faz coisa errada? Eles estão agindo de novo. E de novo para o governo Lula não conseguir continuar governando o Brasil. Querem sabotar o país, prejudicando a votação dos projetos do governo que buscam fazer investimento em programas para o povo. Olha só o que está acontecendo. O governo Lula fez uma medida provisória para substituir aqueles decretos que queriam aumentar o IOF e que os deputados não gostaram. Lembram disso? Quando o Hugo Mota traiu o governo, colocando os decretos em votação, assim, de surpresa, e que foram derrubados pelos deputados? Pois é, para não manter o aumento do IOF, o governo Lula criou outra alternativa, e muito mais justa: taxar os setores que ganham muito dinheiro e que pagam pouco ou nada de impostos, trocando o dinheiro que vinha do IOF pelo dinheiro desses setores, que são o quê? Os bancos, especialmente as fintechs, aqueles bancos online, as bets, empresas de apostas online, e os bilionários que têm aplicações financeiras de altíssimo valor e que rendem juros muito altos. É justo ou não é que essas empresas e os bilionários paguem imposto de renda como todo brasileiro paga, principalmente ganhando todo o dinheiro que eles ganham? A proposta é que os bancos, bets e bilionários paguem 18% de imposto de renda. E a aprovação desse projeto é essencial para que o governo continue mantendo todos os programas sociais, para que o governo continue funcionando. E se os deputados não aprovarem, o Lula será obrigado a diminuir o investimento em programas de saúde, de educação, de moradia, esporte, lazer. E é isso mesmo o que esses deputados querem que aconteça. Portanto, se o governo começar a cortar do povo, é para eles que vocês têm que reclamar. Mas quem são esses deputados? Como sempre, os bolsonaristas e o centrão, os políticos da direita brasileira. Segundo o deputado Lindbergh Farias, do PT, essa direita está sendo liderada pelos mesmos de sempre. Ciro Nogueira, que já tinha dito para os ricos da Faria Lima em uma gravação que ia sabotar o governo Lula, né? Antônio Rueda, do União Brasil, Tarcísio de Freitas e Eduardo Cunha. Ciro Nogueira é aquele que foi denunciado porque teria recebido dinheiro do PCC em seu gabinete. Antônio Rueda, denunciado porque estaria lavando dinheiro de corrupção através da compra de aviões em conluio com organizações criminosas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aliado e substituto de Bolsonaro para tentar as eleições para presidente no ano que vem, patrocinado pela Faria Lima, aquela mesma que a Polícia Federal descobriu que lava dinheiro para o PCC lá em São Paulo. E Eduardo Cunha, o ex-deputado que trabalhou pelo impeachment da Dilma, foi preso e condenado por corrupção e agora, mesmo inelegível, trabalha nos bastidores do Congresso Nacional, dando orientações e assessorando deputados em manobras para prejudicar o governo Lula. É incrível como essas coisas acontecem no Brasil à luz do dia, sem nada ser feito. O que essa gente, com todas essas ligações espúrias, tem contra o governo Lula? Se para eles o Lula é corrupto, ladrão, por que eles, que têm relações estranhas com o crime organizado e são suspeitos da prática de corrupção, estão o tempo todo querendo sabotar o governo do Lula? Só faria sentido essa gente querer sabotar o governo se eles estivessem se sentindo prejudicados com as operações da PF que o governo Lula tem feito. Se estivessem se sentindo chateados com a queda da PEC da blindagem que ia livrar a cara deles na justiça. Ou então se estivessem desesperados para destruir a imagem do governo Lula para conseguirem eleger Tarcísio de Freitas no ano que vem. Ou seja, é por tudo isso, por todos esses objetivos que eles querem destruir o governo Lula. O que prova que não é Lula o corrupto em toda a história, porque se fosse, era possível que estivessem agora apoiando ele, né? E não tentando sabotá-lo. A ideia dessas figuras segue um roteiro muito simples: vetar a medida provisória de Lula, que taxa os bilionários, as bets e os bancos. Assim, o governo Lula precisa acabar com vários programas sociais, porque não vai ter dinheiro para bancar eles, e isso faria com que a sociedade ficasse descontente e desabrigada de várias necessidades, e no ano que vem, ano de eleições, os deputados que votaram contra a taxação dos bancos, bets e bilionários, ao invés de dizerem que foram eles que inviabilizaram os programas sociais, vão dizer que foi o Lula que cortou o dinheiro porque ele quis. Ou seja,
Se não aprovarem a medida provisória, eles forçam o governo a cortar investimentos em programas para o povo. Com isso, impedem o governo de trabalhar e, para eleger Tarcísio de Freitas presidente, vão dizer que foi o Lula quem quis cortar os gastos. Vocês estão entendendo como que é tentar fazer política com gente criminosa? É assim que a esquerda está vivendo, tentando trabalhar e sendo sabotada o tempo todo por pistoleiros que se escondem atrás de cargos públicos. A medida provisória que taxa as bets, os bancos e os bilionários precisa ser aprovada hoje. Não dá para adiar mais. Então, é preciso que o povo se manifeste muito nas redes sociais e que até vá para as ruas de novo, se necessário. Assim, de última hora. Senão, é o próprio povo que será prejudicado mais uma vez para atender aos interesses ilícitos desse grupo de gente imoral da direita que tomou conta do Congresso Nacional.